Boa noite, amados. Saúde os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos meditar nesta noite, continuando na carta de Paulo aos Efésios. Efésios está facinho de achar. Os irmãos passam os evangelhos, Atos, Romanos, as cartas de Paulo aos Coríntios, Gálatas, em seguida Efésios. Nós estamos vindo, a igreja tem acompanhado comigo a exposição da carta de Paulo aos Efésios, carta essa que é considerada a coroa das cartas de Paulo. Nós já estamos vindo há alguns domingos meditando nela em passagens sequenciais, e hoje nós chegamos no capítulo 2, versículo 11, e meditaremos do versículo 11 ao 22. Todos encontraram? Amém? Leiamos então a palavra do nosso Deus com atenção. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por esta rica oportunidade de mais uma vez aprendermos com o Senhor através da Tua palavra revelada. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos perdoou, o Teu Filho amado morreu na cruz para que pudéssemos, Senhor, fazer parte do Teu povo. Somos gratos por tudo que o Senhor fizeste, pelo amor e pela misericórdia, a qual o Senhor tem derramado abundantemente em nosso favor. Assim oramos a Ti, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Meus irmãos, venhamos e convenhamos, a coisa não tem estado boa entre os homens, não é verdade? Muitas vezes escuto minha esposa falando, não, os últimos tempos estão terríveis, a coisa já vai caminhando morro abaixo, né? A gente tem costume de falar assim lá em Minas, né? A coisa já vai morro abaixo, ladeira abaixo. E muitas vezes eu comento com ela para poder mostrar para ela que a coisa já vem ruim, já tem muito tempo.
né? Então eu falo com ela o seguinte, que desde o pecado original, tendo o homem caído, né, e o pecado entrado no mundo, não existiu mais união entre as pessoas. E aí no começo ela franzia a testa, né? Como assim, né? Desde isso? E aí eu falava com ela, a prova disso é que bastaram 2 homens dentro de uma família, descendentes do primeiro casal, que não concordavam um com o outro e que tiveram sua história marcada por um irmão matando o próprio irmão. E assim foi com Caim e Abel. Então a coisa já não andava muito bem desde o princípio, né? O mal já estava na terra desde o princípio, né? Nós sabemos que o pecado colocou uma barreira entre Deus e os homens e entre nós, os homens, também. Tá? Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, ele exorta aos irmãos por unidade, dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Reparem que dentro da igreja de Coríntios também estava havendo conflito e divisões entre os homens, né, entre os irmãos da igreja. E aí nós percebemos então que existe uma barreira que separa os homens de Deus e os homens, dos seus semelhantes. E aí, desde que o pecado veio ao mundo, não tem mais como os homens coexistirem uns com os outros, sem que haja, por parte deles, um grande esforço. É uma luta coexistirmos com verdadeira harmonia. E aí qualquer comunidade, família, igreja e nação luta para manter essa unidade de paz e essa harmonia. Nós temos visto isso no mundo e nas histórias do mundo desde então, né? Desde que o mundo é mundo, sociedades organizadas guerreiam entre si. Quantas histórias de guerra nós temos ouvido através dos relatos históricos da história da humanidade? A guerra ela tem sido algo comum, né, entre os homens. Seja por desejo de dominação, de poder, de dinheiro, medo, desconfiança, petulância das pessoas que estão no poder, preconceito, discordâncias, muitas coisas têm sido o que tem gerado guerra entre os homens. E a verdade é que na história da humanidade a guerra fez parte da vida das pessoas desde sempre. Desde sempre. É perigoso nós pegarmos geração após geração e todas estas gerações terem de alguma forma escutado ou vivenciado momentos de guerras sociais, de guerras entre os povos, de guerras dentro dos mesmos povos. Você me ajuda, meu irmão? Dá uma força aí. E aí, desde as 2 grandes guerras mundiais que tivemos no século XX, que se fala e se estimula muito a paz entre as nações. Porém, o que reparamos é que a cada dia que passa, as pessoas buscam a paz se isolando umas das outras. E como a tecnologia tem ajudado nesse sentido, né? As pessoas, por conta da tecnologia nos últimos tempos, as pessoas elas vão se isolando. E aí, o resultado disso é que estamos vendo crescer cada vez mais no mundo a intolerância entre as pessoas, o que acaba, de certa forma, e diretamente ou indiretamente, refletindo até dentro da igreja, no meio do povo de Deus. A coisa tem estado assim. Como é difícil, até mesmo impossível, em alguns casos, que as pessoas aceitem umas às outras. Reparem como tem crescido a disputa de classes e grupos, mas a verdade é que as pessoas não se entendem e não se toleram. A maioria não entende as minorias,
as minorias entendem ainda menos a maioria, né? E a coisa tem se desenrolado dessa forma. E a tendência é piorar, pois quanto mais se afasta de Deus, mais diversidade, mais individualidade e aberrações vão sendo criadas pelos homens caídos e mortos espiritualmente. Então, quanto mais o tempo passa e mais a sociedade se afasta do Senhor, mais coisa ruim é gerada por conta do pecado, mais intolerância, mais desrespeito, mais falta de consideração, menos amor. Não é assim? E assim como nos tempos atuais, nos tempos antigos, antes de Cristo, era improvável haver unidade entre as pessoas e principalmente entre judeus e gentios. E é importante entendermos que, inicialmente, que substancialmente, sempre só existiu dois grupos. Se os irmãos forem lendo a Bíblia, né, os irmãos vão percebendo que a Bíblia ela sempre separa a humanidade em dois grupos, não separa somente entre povos, né? Veio separar depois entre povos quando surgiu a descendência de Abraão, dos hebreus, os judeus, e aí, povo de Deus, povo que não era de Deus, os gentios. Não foi assim? Mas, na verdade, a Bíblia ela chama esses dois grupos. Um grupo a Bíblia chama de os filhos de Deus. E o outro grupo são os filhos dos homens, também chama de filhos da perdição, filhos do diabo. Né? E existe, então, na verdade, dois grupos sociais divididos verdadeiramente no mundo. Né? E aí a gente vai vendo, no meio no nosso tempo, com a nossa cosmovisão cristã, a gente vai vendo isso muito bem delimitado. Não, aqueles dali são filhos dos homens. Opa, não, aqueles dali são filhos de Deus. Né? E a gente vai vendo que é verdade, que é assim mesmo. Quando Paulo exorta aos irmãos de Corinto à unidade, ele nos revela um ensino muito importante, que é o fato de que só há unidade entre os homens em Cristo. Pois nele se encontra a verdade, como só há uma linha do tempo para nós, só há uma única verdade, e ela se centraliza em Cristo, em Deus criando o mundo e tudo acontecendo para nós a partir daí. Né? Reparem que Cristo declara em João 8, de 42 a 47. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Se todos ouvissem e crescem na verdade revelada, crescem em Cristo, né, se todos ouvissem, seus desejos e valores se tornariam bons, justos e santos como o de Cristo. Por isso que Paulo fala: irmãos, pensais concordemente, porque todos nós devemos ter o nosso intelecto e a nossa vontade escravos de Cristo. Haveria a partir de então concordância de pensamento e compreensão da condição do homem caído, da maravilhosa graça de Cristo em favor dos homens. De tal forma que não seria mais necessário haver paciência, tolerância. A tolerância seria substituída pelo amor de Cristo em nós e em nossos corações,
com todos pensando concordemente na mesma disposição mental. Então, compreenderíamos uns aos outros, respeitaríamos uns aos outros, e o mundo não estaria como está. Como sonhamos com a chegada desse tempo, né? Ezequiel 36, de 26 a 31, diz assim: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Meus irmãos, infelizmente, até mesmo em relação a isso, nós ainda não entendemos, pois muitas vezes nós discutimos e nos rebelamos uns para com os outros como se houvesse qualquer sombra de glória em nós mesmos, como se nós fôssemos ou tivéssemos compreendido de forma errada que nós temos qualquer participação em nos livrar a nós mesmos, uns aos outros, de nossas imundícias. Como se fosse eu fosse o capaz, eu me livrei daquela situação de imundície. Mas nós sabemos que não foi assim. Nós sabemos porque o Senhor nos instrui, nos ensina que é Ele quem tudo fez por nós. Ele é quem nos deu um coração novo. Ele é quem nos fez enxergar a condição deplorável que estávamos quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. De tal forma que, conforme o tempo passa, nós temos a capacidade de olhar para trás e nos lembrar dessa condição a ponto de sentir nojo de nós mesmos. Glória a Deus por nos dar essa capacidade. Glória a Deus por nos ter tirado daquela condição a qual nós estávamos nela. Amém? Vamos meditar então nesta noite, após essa introdução, sobre o tema A Maravilhosa Cruz de Jesus. A Maravilhosa Cruz de Jesus. O primeiro ponto é como era antes da cruz de Cristo. São os versículos 11 e 12. Esses versículos, eles se comunicam com a pregação anterior, quando falava do pecado para a salvação pela graça. Então ele começa assim, o versículo 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo, ele comunica de certa forma com a passagem que nós lemos de Ezequiel 36, 31, que ele começa falando que Deus vai nos dar um coração novo e, por fim, que nós lembraremos dos nossos maus caminhos, né? E também com Efésios 2, os 3 primeiros versículos. E aí nos chama mais uma vez a nos lembrarmos de como éramos, de como estávamos, dos nossos maus caminhos e de tudo que Deus fez por nós. Nossa condição antes da cruz de Cristo era de existência num mundo sem Deus, totalmente estranhos, ignorantes a tudo que Deus tinha prometido ao povo dele. Todas as coisas que ainda viriam, todas as esperanças que ele nos daria por conta da sua fidelidade e amor para conosco. E aí, meus irmãos, estávamos mesmo totalmente sem esperança quanto a qualquer coisa que fosse além dessa vida física, carnal e totalmente efêmera. Como a vida passa rápido, né?
Que esperança teríamos sem Deus neste mundo? Não é verdade? Nossa condição era totalmente deplorável, pois além da nossa existência no mundo sem Deus, todos éramos 100% responsáveis pelos nossos pecados e pelos pecados que haviam entrado no mundo, sem chance nenhuma de sermos perdoados. Meus irmãos, Romanos 3, de 10 a 12, diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, antes da cruz de Cristo não havia o que fazer, assim como não existe hoje. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que tudo fez, todas as coisas por nós e nos alcançou. E em relação à questão do pecado, Tiago 2,10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pensar e refletir sobre essas coisas nos faz compreender melhor os irmãos, suas lutas pelo pecado, suas dificuldades, pois quando compreendemos que, às vezes, não temos tanta dificuldade em relação a pecados que trazem tanta vergonha pública, às vezes temos facilidade de diminuir o próximo, de apontar para o erro do próximo. E a palavra nos ensina e nos chama a meditar em cima do fato de que o simples fato de termos tropeçado em somente um pecado nos torna culpado de todos. Por isso somos chamados para amar o próximo, porém abominar ao pecado, pois o pecado é o que faz separação entre nosso Deus Santo e nós, homens. Isaías 52, 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha que coisa triste, o resultado do pecado em nosso meio. Paulo está nos informando que a única barreira verdadeira que existe entre os homens, que nesta única barreira que existe, nós estávamos do lado separado de Deus. E a nossa incapacidade de buscar a Deus como mortos que éramos, nos colocava numa condição sem qualquer esperança mesmo. Mas algo aconteceu que mudou tudo isso. E aí nós vamos ao segundo ponto da nossa pregação, a maravilhosa cruz de Jesus. E esse segundo ponto é os benefícios da cruz de Jesus. E vamos então dos versículos de 13 a 18, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Até aí, meus irmãos. E aí a gente vê mais uma vez o Paulo, apóstolo Paulo, colocando um mas, ele fala da situação, como era ruim, e aí em seguida ele vem nos dizer o que Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós. E aí é um contraponto à nossa condição do passado, pois Paulo está nos informando que a partir da cruz em Cristo Jesus, através de seu sangue, não há mais barreira entre os gentios e judeus. Jesus, ao derribar esta barreira, de ambos fez um só e acabou com a inimizade. Esse é o resumo desse ponto. Esse é o resumo desse ponto. Estávamos num mundo sem esperança e sem Deus. Mas Cristo, através de tudo que Ele fez na cruz, através do seu sangue, nós agora fomos incluídos no povo de Deus. A barreira foi derrubada.
Jesus Cristo aboliu na sua carne, esse é um benefício maravilhoso, né? Jesus Cristo aboliu na sua carne os mandamentos na forma de ordenança, pois agora não somos mais escravos do pecado e nem escravos da lei, e sim da graça. E isso vale tanto para gentios quanto para judeus. Jesus, que era nascido sob a lei, obedeceu integralmente à lei mosaica sem nunca ter cometido pecado. Jesus Cristo, que era nascido sob a lei, foi integralmente obediente à lei mosaica, sem ter consigo mesmo nunca pecado. Ele que é o nosso representante, o segundo homem, né? Por fim, ele acabou dando satisfação às exigências da lei, pois a lei exigia sangue para perdão de pecados. A lei exigia sangue para perdão de pecados. E ele aceitou essa condição de dar satisfação à lei por nós, por amor a nós. Sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Então, através de sua cruz e em seu sangue, toda lei, em forma de ordenança, foi revogada. Amém? Jesus em si mesmo fez um novo homem e reconciliou ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Outro benefício. O nosso representante, Adão, que trouxe o pecado para o mundo e que através dele todos nós somos responsáveis por todos os pecados que há no mundo. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, o segundo homem, o nosso segundo representante na história da humanidade, o qual nos representou sendo Cordeiro perfeito, sem pecado algum, se humilhou em forma de homem. Para quê? Para se sujeitar à lei do próprio Deus, a sua própria lei, por amor de nós, e se entregar para morrer morte de cruz. Outro benefício, Cristo evangelizou paz tanto para os gentios quanto para os judeus, pois ao ressuscitar, esse é a primícia dos que dormem, por ele tanto os judeus quanto os gentios passaram a ter acesso ao Pai em um Espírito. Não precisamos mais de um sumo sacerdote, uma vez por ano, ir no templo para poder fazer um sacrifício especial por nossos pecados, para que os nossos pecados fossem redimidos. E aí a gente consegue enxergar claramente que essa barreira que Paulo tanto cita, ela está simbolizada na separação que havia no templo judaico. Pois no templo judaico havia os santos dos santos, separado por um véu, né, um véu grosso, onde o sacerdote escolhido uma vez por ano tinha acesso para oferecer um sacrifício especial para a libação de pecado do povo judaico. Em seguida vinha a parte onde ficavam os judeus, mais fora. E mais em seguida ainda havia uma parede no átrio exterior, uma parede não muito alta, que era chamada de balaustrada, né? Realmente uma parede, uma grade de pequena altura, uma parede de pequena altura. E nessa parede, que era dali para fora, os gentios ficavam, haviam placas com os seguintes dizeres: nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Olha que barreira que existia dentro do templo. Não era assim? E olha que boa notícia, tanto para gentios quanto para judeus, pois todos agora, através da cruz de Cristo, temos acesso direto ao Pai, sendo até mesmo todos nós da família de Deus, que é um outro benefício maravilhoso que a cruz de Cristo trouxe para nós. Nos incluiu na família de Deus. Amém? Vamos então ao terceiro ponto da nossa pregação, que tem por tema maravilhosa a cruz de Jesus. E o terceiro ponto é o resultado da cruz na vida do crente. E vamos então aos versículos de 19 a 22.
Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Como resultado, Paulo está nos informando que somos edificados. E esse edificados, ele traz a ideia de construção, como se uma grande obra estivesse sendo construída. E ele fala que ela está sendo construída, né? Nós estamos sendo edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Ou seja, nós estamos sendo, nosso fundamento no qual estamos sendo construídos, né? Dos profetas do Antigo Testamento, aquilo tudo que eles revelaram, e também dos apóstolos no Novo Testamento. Ou seja, nós somos o fim de tudo aquilo que foi até então anunciado, tanto judeus quanto gentios, e Cristo é a base, a pedra angular, sobre a qual todos somos feitos e construídos, sem folgas, todos bem ajustados em conformidade, para crescermos para santuário dedicado ao Senhor. Essa grande obra Deus tem feito através de tudo que Cristo fez por nós e do seu Santo Espírito que habita em nós. Dedicados de tal forma que Deus habita em nós no Espírito, nos selando para Ele, nos santificando dia após dia, através do resultado da maravilhosa cruz de Cristo. Como resultado, podemos então desfrutar de todas as promessas. Já não vivemos mais num mundo sem Deus, num mundo sem esperança. Nós fazemos parte da família de Deus e somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Somos a glória do Pai e estamos assentados com Cristo, com Ele, à destra desse Deus maravilhoso, misericordioso, justo, amoroso. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, algumas aplicações em relação ao texto que meditamos nesta noite. Se em algum momento você tem dentro de si, erradamente, pensado que Deus ama mais os judeus do que a nós, gentios, estão completamente errados. Estão completamente errados. Tire isso da sua mente e do seu coração. Jesus Cristo morreu tanto para judeus quanto para gentios. E tem sido assim desde então. Graças a Deus por isso. Da mesma forma que Ele morreu por eles, também morreu por nós. Não tentem em momento algum incluir em sua vida ou culto a Deus as leis e costumes judaicos, pois esta barreira Jesus Cristo já derrubou. Nós lemos há pouco que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, né? Lembrem de tudo que Jesus Cristo fez e as barreiras que em Ele mesmo derrubou, nos aproximando em seu sangue. Por isso não podem haver dentro da igreja distinção de pessoas, preconceitos ou qualquer separação que o pecado poderia trazer entre nós. Afinal, a maior separação social que já existiu no mundo, que foi entre judeus e gentios, Deus aboliu em Cristo Jesus. Se há qualquer barreira entre você e seu irmão, derrube-a em seu coração, pois pensando concordemente com Cristo, não podem haver barreiras entre nós. Procure o seu irmão, se reconcilie, vejam que em Cristo vocês têm unidade e deixem as coisas secundárias de lado. Se apeguem aos valores de Cristo, aos ensinamentos de Cristo. Com certeza não vai haver mais barreira entre vocês, tá? E o quarta aplicação, onde está a sua paz? Reparem que o texto nos diz que Jesus é a nossa paz, que Ele fez a paz e que Ele evangelizou paz, tanto a nós quanto aos judeus. Não depositem sua paz em nada no mundo pode substituir a Cristo,
pois todas as coisas do mundo são extremamente efêmeras e nada nem ninguém no universo criado tinha poder, valor, amor e disposição para fazer por nós o que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fez. Amém? Vamos orar então, agradecidos a tantos benefícios que Deus fez por nós, mesmo estando da forma que estávamos, mesmo não merecendo, tantos benefícios o Senhor tem derramado em nosso favor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que fizeste. Como podemos agradecer? Será que uma breve existência seria suficiente? Estou convicto que não, ó Pai. Estou convicto que toda a eternidade servindo ao Senhor, um Deus tão maravilhoso, não seria suficiente por nos ter livrado da morte que o pecado trouxe para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pois estávamos no mundo sem Deus. Antes de conhecê-lo, ó Pai, não havia esperança para nós e não havia a Tua presença em nossas vidas. Obrigado pela Tua misericórdia que nos acompanha todos os dias de nossa vida, pois sem ela, com certeza, não haveria vida no mundo, pois o pecado criou esta barreira entre o Senhor e os homens caídos, e também criou uma barreira enorme entre os homens pecadores. Obrigado por tudo que fizeste, por todos os benefícios. Obrigado, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai, a tendo compreensão da Tua palavra, a compreendermos e amarmos os nossos irmãos. Que qualquer barreira que possa existir, Senhor, no meio do Teu povo, que vem sendo construído para santuário do Senhor, ó Pai, seja derrubada de nossas mentes e nossos corações. Que qualquer dificuldade de compreensão, que qualquer maldade em nosso coração, ó Pai, seja afastada destas coisas para que não interfira, Senhor, na unidade da Tua igreja. Somos gratos ao Senhor por tudo e pelo Teu Santo Espírito que tem nos ajudado todos os dias pela cruz maravilhosa de Cristo, ó Pai. E é em nome dEle mesmo, Jesus Cristo, Teu Filho amado, por tanto amor. Amém, Pai. Passo a palavra.